Salmo 68, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Antes de estudar esse salmo, é interessante ler o Cântico de Débora, em Juízes, capítulo 5, e fazer uma comparação entre seus paralelos. Salmo 68, 4, Juízes 5, 3, 7 ao 8, e do 4 ao 5, 12, 30, 13 e 16, 18, 12 e 27, 14 e 18. A ênfase é sobre os feitos poderosos de Deus em favor de Israel e sua decisão de habitar no Monte Sião. O salmista usa vários dos nomes do Senhor, inclusive Elohim, 23 vezes. Jeová, Já, abreviação de Jeová, como em Aleluia, Elias, etc. Adonai 6 vezes e Shaddai. Trata-se de um salmo messiânico. E Paulo, apóstolo Paulo, cita o versículo 18 em Efésios 4, 8, aplicando a ascensão de Cristo. O uso do termo templo, no versículo 29, não impede que esse seja um salmo davídico, uma vez que a palavra recai aplicava-se também ao tabernáculo. Uma vez que a palavra recal, o ecal, aplicava-se também ao tabernáculo. 1 Samuel 1, 9, 1 Samuel 3, 3, Salmos 5, 7, Salmos 41, 4, Salmos 18, 6, Salmo 27, 4, Salmo 65, 4. O salmo é um hino jubiloso de louvor a Jeová, no qual a nação de Israel apresenta 4 expressões de triunfo por meio de seu Deus. Primeiro, nosso Deus está vindo a nosso encontro. Salmo 68, do 1 ao 6. O versículo 1 é uma citação de Números 10, 33 ao 35. O grito de marcha de Israel sempre que partia em suas jornadas. A citação é apropriada, pois o salmo retrata o Senhor marchando em favor de seu povo. Ele luta em suas batalhas, os conduz para a terra de sua herança e faz sua morada no santuário sobre o monte Sião. Os inimigos de Israel são dissipados como fumaça, Salmos 37, 20, e derretidos como cera, Salmos 97, 5. Enquanto os justos, Israel, se regozija com as obras de Deus e cantam louvores a Ele. É bem provável que a oração exaltai o que cavalga sobre as nuvens, versículo 4, deva ser entendida como preparai uma estrada para aquele que cavalga no deserto. Trata-se da imagem de um monarca do Oriente, acompanhado de seu séquito, aproximando-se de uma cidade e os cidadãos do lugar livrando a estrada de qualquer obstáculo. Isaías 43, Isaías 57, 14, Isaías 62, 10, Mateus 3, 1 ao 3. A vinda do rei enche de ânimo o povo desamparado, especialmente os órfãos e as viúvas, os solitários, os que encontram injustamente encarcerados. Ver versículos 5 e 6 do Salmo 68. Deuteronômio 10, 18, 19. Deuteronômio 27, 17 ao 19. Lucas 4, 16 ao 19. Mas os rebeldes devem ter cuidado, pois podem ser expulsos da terra prometida, que mana leite e mel. Segundo, nosso Deus está marchando adiante de nós. Salmo 68, do 7 ao 18. Davi faz uma recapitulação da marcha triunfante de Israel, começando com o êxodo do Egito e a jornada até o Sinai. Salmo 68, versículos 7 e 8. Êxodo capítulo 12 até o capítulo 19. Especialmente
Salmos 19, 9, 6, 16. Salmos 19, do 9, versículo 9 e versículo 16. Pode-se entender a chuva literalmente, mas também é possível que seja uma referência ao maná, que descia dos céus 6 dias por semana. Salmos 78, 24, 27. Êxodo 16, 4. Deuteronômio 11, do 10 ao 12. Então, Israel entrou na arca e a conquistou. Versículo 9 ao versículo 14. Pois o Senhor proferiu sua palavra de vitória. Versículo 11. E Salmos 33, 11. Ele havia prometido que Israel tomaria a terra, e foi exatamente o que aconteceu. Êxodos 23, do 20 ao 33. Deuteronômio 11, do 22 ao 32. Como no Êxodo 15, 20, 21, são as mulheres que cantam louvores ao Senhor. Ver versículo 25. Juízes capítulo 5, 1 Samuel 18, 6, 7. Há muito tempo, os versículos 13 e 14 são motivo de perplexidade para os estudiosos e nem sempre há um consenso quanto à tradução ou interpretação. Ao que parece, há uma referência ao Cântico de Débora, registrado em Juízes, capítulo 5, do versículo 15 a 18, em que ele humilha a tribo de Ruben por ficar em casa e não combater o inimigo, mas louva as tribos de Benjamim, Zebulon e Naftali por participarem da batalha. Essas três tribos são elogiadas em Salmos 68, versículo 27. Mas não sabemos de tribo alguma que tenha deixado de colaborar com a conquista de Canaã. Uma possível interpretação sugerida para o versículo 12 a 14 é: os ex-inimigos e seus adversários fogem, enquanto as mulheres de Israel dividem os espólios. Apesar de viverem no meio dos apriscos, estão cobertas agora de prata e ouro, como a rola coberta por suas asas. O Todo-Poderoso dispersa os reis inimigos como uma tempestade de neve que sopra do monte Zalmon. Israel é comparada com uma pomba em Salmo 74, 19. Porém, Deus conquistou Canaã não apenas para dar um lar a seu povo, mas também para ter a própria morada. Deus escolheu para si o Monte Sião, apesar de esse ser muito menor e menos imponente que o Monte Hermon, que, com seus mais de 3.000 metros de altitude, é possivelmente o pico mais alto elevado da Palestina. Davi descreve outras montanhas, demonstrando inveja por não terem sido escolhidas. Deus fez uma visita passageira a seu povo quando desceu sobre o Monte Sinai, Êxodo 23, 16. Mas Sião seria sua morada permanentemente. Salmo 132, 13, 14, 1 Reis 8, 12 e 13. Os carros de Deus formam seu exército celestial, pois Ele é o Senhor dos exércitos. Salmo 46, 7, 11. 2 Reis 2, 11. 2 Reis 6, 17. Daniel 7, 10. Mateus 26, 53. Subir às alturas significa conquistar a vitória e voltar triunfante. Salmos 47, do 1 ao 6. Alguns estudiosos acreditam que essa é uma referência ao tempo em que a arca estava no campo com o exército e foi levada de volta para o santuário em Sião, 2 Samuel 11, 11, 2 Samuel 12, 26 a 31. Paulo cita o versículo 18 em Efésios 4, 8, quando se refere à ascensão de Cristo, ver Atos 2, do 30 ao 36 e Colossenses 2, 15. Um rei que sobe ao trono recebe e distribui presentes, e até mesmo aqueles que o rejeitaram fazem-lhe reverências externas. Terceiro,
Nosso Deus está habitando conosco. Salmo 68, do 19 ao 27. Davi considerava que a presença de Deus em Sião era, antes de tudo, uma bênção para aqueles que estavam oprimidos e em perigo. Nosso Rei Jeová carrega nossos fardos e derrota nossos inimigos. Sem dúvida, Davi podia ver o Senhor conquistando grandes vitórias para Israel, de tal modo a expandir consideravelmente as fronteiras do reino. O cabeludo crânio, versículo 21, refere-se aos guerreiros viris do inimigo que confiavam em sua juventude e força. O inimigo pode fugir, mas o Senhor o perseguirá. O fará descer do alto das montanhas e o trará das profundezas do mar de leste, Bazã, e a oeste o mar, ver Amós 9, do 1 ao 3. A imagem do versículo 23 não é agradável, mas cães lambendo sangue eram a expressão comum para o julgamento e humilhação totais. Salmo 58, 10, 1 Reis 21, 17 e 24, 2 Reis 9, do 30 a 37. Em seguida, o rei recebe a homenagem de seu povo, que o chama com alegria, de meu Deus, meu rei. Salmos 24, 27. Versículo 24 a 27 do Salmo 68. Homens e mulheres, leigos e sacerdotes, participavam dos louvores ao Senhor. Sião ficava na fronteira entre Judá e Benjamim, e Davi era de Judá, enquanto Saul era de Benjamim, como o filho mais novo de Jacó e talvez como a tribo do primeiro rei de Israel. Benjamim conduz a procissão com os líderes de Judá, representando as tribos do sul, e os líderes de Zebulon e Naftali, as tribos do norte. Israel é visto como um povo unido, louvando ao Senhor. A estirpe de Israel, versículo 26, é uma referência ao Senhor, versículos Salmos 36, 9, Salmos 36, capítulo 36, versículo 9, ou aos patriarcas, especialmente a Jacó. Quarto, nosso Deus recebe tributos universais. Salmo 68, do versículo 28 ao versículo 35. Essa sessão de encerramentos tem um tom profético, uma vez que descreve as nações gentias sujeitando-se a Jeová, o Deus de Israel, e o adorando. Isaías 2, do 1 ao 4, Apocalipse 21, 24. Não é possível haver paz na terra enquanto o Senhor não estiver reinando em Jerusalém. Isaías 9, 6, 7. Isaías 11, do 1 ao 9. Deus derrotará o Egito, um inimigo de longa data dos israelitas, com seus aliados, Ezequiel capítulo 29. E os enviados dessas nações irão a Jerusalém pagar tributos. As nações gentias se juntarão a Israel nos cânticos de louvor ao Senhor e na exaltação de sua majestade e poder. Talvez o santuário do versículo 35 seja aquele descrito em Ezequiel capítulo 48, capítulo 40 ao capítulo 48. Sem dúvida, é um lugar impressionante.